Okay. So Dr. Florita Chuhanga Antonio Tello is a researcher and consultant in gender diversity and inclusion. She received her PhD in Women, Gender, and Feminisms Interdisciplinary Studies at the Federal University of Bahia, Brazil. She has a master's degree in human rights from the Federal University of Paraíba, Brazil. She has her bachelor's degree in law from Agostinho Neto University in Angola. Tello is a researcher at the Center for Citizenship and Human Rights at the Catholic University of Angola, where she coordinates research on social movements, human rights, and sociocultural diversities. She is also a researcher at the Piaget Institute in Benguela. She is the winner of the National Human Rights Award in the Scientific Investigation category with the book Angola, excuse my pronunciation, a trayectoria das lutas pela cidadania e a educação em direitos humanos that was published in 2023. Dr. Tello, the floor is yours. Okay. Thank you for the presentation, Denise. Denise? Özge. Obrigada pela apresentação. Não sei se me ouvem bem. Ok. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes. Tenho 30 minutos, se eu não estou em erro, não é que eu falo e paro e vocês traduzem, ou eu falo direto e as pessoas ouvem direto? Podem falar em, tipo, algumas frases e Miguel vai traduzir a apresentação. Ok, tá bem. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui na sala presentes. Obrigada. A Denise já apresentou a minha mini biografia. É um prazer imenso estar aqui e o meu tema é basicamente para falar sobre o feminismo africano e as contribuições a partir do Sul global. Eu tenho uma comunicação que é basicamente de 3 ou 4 pontos para abordar esta questão das contribuições do Sul a partir do feminismo africano especificamente. Não foi possível fazer um PowerPoint, vou pedir desculpas antecipadas por isso, mas a minha explicação certamente será também uma coisa teórica, verbal, mas também visual. Eu sou muito visual, né? Então, passaria para a tradução, se for o caso. Okay, thank you all for being here, and thank you for the introduction at the beginning. So it's a great honor to be here with you to discuss African feminism and contributions from the Global South. My presentation is going to revolve around this topic, and it's going to be a little bit theoretical and verbal as well. But I'm also very visual, and the discussion will also have this particular aspect of visual in it. Ok. Então, a minha comunicação, ela está organizada mais ou menos em 2, 3 partes. Na primeira parte, eu quero falar sobre o contexto global de produção de conhecimento, a primeira parte, contexto global da produção de conhecimento. A segunda parte, quero falar especificamente sobre os desafios do feminismo africano neste contexto global de produção de conhecimento. E a terceira parte, na verdade, são considerações finais em que eu apresento algumas perspectivas que, do meu ponto de vista, poderão contribuir para que as teorias vindas do Sul global sejam, de facto, consideradas a nível mundial. Okay, this presentation is going to have 3 parts. The first one, I'll introduce the global context of knowledge production in feminine studies. And the second part will introduce the challenges of African feminism in the wider context.
And the final part, I will present some conclusions and some perspectives on the contribution of African feminism to the whole of feminist studies. Ok. Então, a minha primeira parte é sobre o contexto de produção do conhecimento. E quando nós estamos a falar do contexto mundial de produção do conhecimento, infelizmente, ainda não podemos deixar de parte a dinâmica colonial ou as dinâmicas coloniais que contaminam todas as relações a nível de quase todo o mundo e na parte do conhecimento, da produção do conhecimento, não é diferente. So to start with, the first point on the global context of knowledge production, I would like to say that these have been heavily influenced by the colonial dynamics, which unfortunately still affect the production of knowledge in context. Ok, portanto, a minha primeira nota é exatamente sobre um tema criada a nível do grupo. Florita, pode desligar o vídeo, porque Oi? pode desligar a câmera, porque não estamos ouvindo muito bem, tá? Ah, o som não está muito bom, né? Ok. Assim não. Sim, Vamos esperar que melhore sem o vídeo, né? Eu espero sim, que sim, melhore. Vão dando feedback, sim. Eu vou estar aqui atenta também, que aqui onde eu estou, a rede tem algumas limitações. sim, Conseguem ouvir, certo? sim. Yeah, she says sorry Ok. for these communication breakdowns. So she's in an area where communication is not so, I would say, strong. So she might have these breakdowns, and she says sorry for that. Ok, obrigada. E podem ir sinalizando se eu estiver a falar, se o som não estiver muito bom. Eu também estou a usar um micro de lapela, microfone, para melhorar a comunicação. Se não melhorar, eu tiro o micro e falo diretamente para o laptop. É só irem dando feedback. Posso continuar, certo? Pode, pode. Ok. Então, eu estava a falar sobre as colonialidades. A colonialidade, que é uma terminologia criada no âmbito do grupo de estudos Modernidade e Colonialidade, cujo expoente máximo é Aníbal Quijano. E para falar sobre o contexto global de produção de conhecimento, não podemos fugir da colonialidade, porque a colonialidade ou as colonialidades, são pelo menos quatro que eu vou descrever mais adiante, é uma categoria que, no final das contas, consolida o Ocidente como a norma que determina as configurações políticas, econômicas e sociais dentro do sistema mundo. Essa categoria é uma categoria específica, sistema mundo, criado também pelo grupo Modernidade e Colonialidade. Então, esta minha primeira nota é para dizer o quê? Existe uma forma de organizar o mundo que é padronizada pelo Ocidente hegemônico e que, no fundo, identifica em quase todos os lugares do mundo o que é fazer ciência, como é que tem que se fazer ciência, quem pode fazer ciência e que tipo de ciência é validada. So basically explaining the first aspect that Florita is discussing. So she said that we cannot dismiss the influence of colonialism in the production of knowledge, especially because unfortunately the Western civilization has the tendency of influencing what counts as knowledge, who makes knowledge, and what kind of knowledge is considered valid or invalid.
Exatamente. Neste contexto das colonialidades, que é uma categoria específica, nós temos pelo menos algumas subcategorias que foram definidas também por autores do grupo Modernidade e Colonialidade. A primeira grande categoria é a colonialidade do poder. A colonialidade do poder, no fundo, vai ser aqueles padrões que vão ser definidos a partir do Ocidente sobre a forma de exercício do poder, a forma de organização política dos países, o modo de funcionamento econômico, inclusive o modo de funcionamento a nível social. Então, nós temos aqui esta primeira vertente da colonialidade, que é a colonialidade do poder. Okay, the first part of the colonialism influence on knowledge production is the power colonialism, which influences the form of power, economy, even the social configuration of countries or places where this colonialism is active, even shaping the way of the way of addressing power or economy and social welfare or lifestyle. Só para fazer, just to make a little note about the translation, when we talk about coloniality, is different of colonialism. You know, it's two different categories, but of course they report about the same things. I'm trying to force my English just to make this clear. When we talk about coloniality, is the modern continuation of colonialism, because officially colonialism finished when the countries was independent. So it's different when we talk about colonialities and when we talk about colonialism. Thank you. Thank you for the remark. Yeah, thank you. So, nós temos a colonialidade do poder, que define a forma de organização política do poder em função da norma ocidental. Isso é extremamente importante, né? Se nós quisermos resumir o conceito de colonialidade do poder, é basicamente isso: é a definição por parte do mundo ocidental de como a organização política e econômica dos países devem ser feitos. Então, os países não têm completa autonomia de definir o tipo de organização que podem ter nos seus países, porque existe essa definição do Ocidente hegemônico, Europa Ocidental, Estados Unidos. E não sei se posso continuar, Mário, se quer já traduzir, só para... Posso continuar. Yeah. E nós temos, além da colonialidade do poder, nós temos também a colonialidade do ser. A colonialidade do ser é a dinâmica colonial existente atualmente que define quem é ser humano e quem não é. E a colonialidade, essa expressão de continuidade, ela se coloca exatamente porque terminou a escravidão, mas a hierarquia do ser humano permanece. Sobretudo, as pessoas identificadas como negras, as mulheres, elas continuam a ter as suas vidas ou a sua personalidade enquanto ser humano condicionadas. Okay, so going back to power coloniality. So until now, there is this influence of colonialism into defining autonomy and the countries where this colonialism is still present, coloniality is still present. There's a difficulty in defining autonomy and deciding the social configurations of these countries. And the second aspect she wanted to remark is the coloniality of being, in the sense where there's the difficulty of defining who counts or what counts as being a human being. And some members of these societies, specifically women and children, still are marginalized when it comes to being defined as beings.
women and black people, you know, it's women and black people. Aqui nós estamos a falar da colonialidade do ser. Isso como um exemplo simples e prático, por exemplo, aliás, trazendo um exemplo simples e prático, é a forma como são tratados os imigrantes africanos, por exemplo, ou a forma como é tratada a população negra em todo o mundo, né? E aqui podemos focar, inclusive, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, onde até hoje o número de pessoas que mais sofrem com a violência policial são pessoas identificadas como negras. E o mundo aprendeu a relativizar as vidas humanas das pessoas pretas. Isto se enquadra no contexto da colonialidade do ser. Quem é que é permitido viver e a quem não é permitido viver. Right. So just to illustrate the example of coloniality of being, our host puts an example of the way black Africans are treated in different parts of the world, for example, Europe or Brazil specifically, where the majority of people that suffers from police violence are of black origin or black people in this sense. And this demonstrates the relativity by which certain countries treat people because of their either background or origin, in the case being black from Africa. Yes, and also African people, African American and African Brazilian, we have this big problem. Falei sobre a colonialidade do poder, que é essa norma que é definida pelo Ocidente em termos de organização política e econômica. Estou a falar agora sobre a colonialidade do ser, quem é que é, no contexto moderno colonial, quem é que é visto como pessoa, e neste sentido alguns grupos como as mulheres, os negros, indígenas inclusive, não entram nessa categoria, mas existe também uma terceira colonialidade, que é a colonialidade de gênero. A colonialidade de gênero estabelece uma visão universal de mulher e de homem a partir da norma ocidental. After talking about power coloniality and being coloniality, she now moved to the third type of coloniality, which is gender coloniality, that illustrates the definition of gender based on the Western conception of men and women. Sure. E uma das colonialidades que eu já falei, na verdade, que é a colonialidade do saber, é a que vai definir do ponto de vista territorial e também do ponto de vista subjetivo quem é que pode produzir conhecimento científico. E neste sentido, o Sul, resultado dessa construção colonial, vai ser vista como aquele lugar onde não há produção de conhecimento, a não ser que essa produção seja validada e seja feita nos termos definidos pelo Ocidente. Still on the types of coloniality, there's one that she also discussed, which is knowledge coloniality, that draws a line between what is considered valid or not valid, unless, for example, all the knowledge produced in the global South is only validated by the North, and if the North agrees it to be valid or not. Então, nós temos esse contexto mundial. E este contexto de colonialidades influencia de forma direta a produção e a disseminação do conhecimento dos países do sul global. E é neste contexto que nasce o feminismo africano. Sorry, Florita, can you repeat that, please? Just the last part. Deixa eu tentar explicar de novo, do início. Então, nós temos esse contexto de colonialidades que condiciona a produção africana. Condiciona a produção africana e tem um olhar, tem um certo estereótipo sobre a produção africana. Então, é um contexto em que
existe um modelo para se fazer ciência, existe um modelo de pessoa, existe um modelo de exercício do poder e existe um modelo de ser homem e de ser mulher. E esse modelo é o definido pelo Ocidente. E é neste contexto de colonialidades que nasce o feminismo africano. Okay, so African feminism raises in this amidst this context of coloniality, of power, of being, of gender and knowledge, which draws this line between what is considered valid, what is considered knowledge, acceptable knowledge, and who is considered a being, either male or female, according to the Western views. Pronto. Então, isto nos leva para um outro ponto a seguir, que prende-se com aquilo que eu vou chamar de excessiva dependência dos estudos do sul global aos estudos ocidentais, especialmente no continente africano. So this will lead her to think, to talk about this in terms of overwhelmingly dependence of the studies and knowledge produced in the global West or in the global North in the case, to influence the studies conducted or done in the global South. Ok. E a este propósito, eu gostaria de trazer aqui uma citação de Christopher Miller, e Christopher Miller chama a isso de modo negro de ser branco. E a professora Yoronke vai chamar de versões africanas de coisas ocidentais. So para clarificar, Mário, yes, para para te clarificar, ajudar, mandei essa nota agora aqui no teu chat, ok? Essa parte que eu estou a ler agora, vê só no chat, está só para ti, então podes traduzir a partir daí. Okay, great. So the second remark, which is consequence of the first, is the dependency of the studies of the global South to the studies of the global West, especially in Africa, and what Christopher Miller calls the white way of being Black, and Professor Oyeronke call it the African versions of Western things. It's okay, até aí. Agora eu vou continuar. Aí acho que já podes acompanhar a partir daqui. Okay. Então, nos estudos africanos, com foco especial no ativismo feminista africano, assim como em outras áreas das ciências humanas e sociais no continente africano, eu tenho constatado, a semelhança desses autores, dessas autoras dos dois autores que eu defini, tenho constatado que há uma reprodução desta visão. Ou seja, como nós precisamos ser validados pelo Ocidente, e essa validação passa por fazer as coisas no jeito ocidental de ser, o que acontece é que muitas vezes, tanto a ciência produzida em África como o feminismo africano acabam por perder a sua autenticidade e a sua capacidade, principalmente, de contribuir para a produção científica no mundo. Aqui eu já fiz um ajuste, Mário, ao que está escrito. Não sei se deu para pegar. Acho que sim. So basically, this continuous dependence on a validation from the global North or the Western civilization is becoming a stepping stone for the production of knowledge in the global North, whereby every piece, for example, of research or studies related to feminism, etc., needs to follow the exact standards that are that were created by the West. So making it difficult to actually bring about change or create knowledge that is specific to the context without
resembling knowledge that has been created or is being created in the West? Ok, eu tenho acompanhado a produção feminista a nível do continente, o feminismo africano, e eu tenho que dizer que é um feminismo de resistência neste contexto de colonialidades. Então, o meu foco aqui não é necessariamente fazer uma crítica destruidora ao feminismo africano, mas sim pensar o feminismo africano nesse contexto de colonialidade como sendo uma possibilidade de se comunicar a produção que é feita a partir do continente africano, mas de forma autêntica. Okay, so my objective here is not to criticize African feminism of being basically resistance feminism, but to illustrate that it's possible to communicate the outcomes of the feminist studies conducted in Africa as an authentic way of showing African feminism to the world. Ok, eu defendo que os estudos africanos no continente, os estudos feministas no continente, infelizmente, continuam a manter a mesma dinâmica daquilo que o filósofo africano Ebossi Bolaga chama de tentativa de aceder à humanidade do patrão. A partir deste modelo do Ocidente branco, quer seja de pessoa, como de poder, como de fazer ciência, como de humanidade, nós aqui a nível do continente, nos estudos africanos, nos estudos feministas, acabamos por reproduzir esse desejo, entre aspas, de aceder à humanidade do patrão. Okay, so another perspective or idea that I bring with this feminism studies is trying to avoid what Bolaga said in relation to the studies conducted in Africa, for example, trying to imitate or to achieve what the colonizer have done or have produced in years. So her idea, Florita's idea, is to break this chain of action whereby research will not only imitate what has been done through the years, but bring something new, something realistic about the production of knowledge on feminism in Africa. Ok. Na visão da professora socióloga nigeriana Oyeronke, ainda hoje, quer seja nos estudos africanos de uma forma geral, como nos estudos feministas de uma forma particular, o Ocidente continua a ser a norma contra a qual os povos africanos são medidos por outros povos e muitas vezes por si mesmos. E eu vejo muito isso à medida que uma nova geração também vai entrando no contexto dos estudos feministas, permanece essa dinâmica. Então, se nós formos olhar, Ebossi Bolaga fala que, por exemplo, mas não, acho que antes de eu entrar nesse ponto, vou deixar traduzir essa parte. Pode traduzir, Mário. Já estou a clarificar se peguei bem. A Aham. minha é que a pesquisadora Oyeronke, Ouviram o quê? ela fala sobre a visão que Se tu quiseres, podes ler a citação dela, que está no texto. Podes ler. Tu tens aqui neste texto. sim, Depois continua. aqui, na visão de Oyeronke, o Ocidente é a norma contra a qual. Okay, so in Yoronke's view, the West is the norm by which African people are continuously being measured or seen by other people, and most of the times by themselves. So it's basically stating that the West provide the lenses by which the whole world and even among African people, they see themselves as Black people. Yes. Thank you, Mario. Great translation. Mhm. Então, nesse contexto, mais uma vez, Ebossi Bolaga
diz, neste contexto de colonialidade, para nós intelectuais africanas que ainda não saímos da matriz colonial, para nós fazer ciência, que significa também viver, é transformar o dominador, que é o colonizador, o ocidente hegemônico, no centro da humanidade. E o seu desejo, ao fazer isso, ao fazer essa transformação, é apenas a ânsia de aceder à humanidade do patrão. E não necessariamente, aqui é um acréscimo meu, debater e analisar as questões africanas, quando muito, para a sua transformação. Wow. I hope I get this one right. So, Ebosibo Laga is a philosopher that brings the idea that the studies conducted on feminism and anti-coloniality studies are basically, at the current state of affairs, a way of becoming more recognizable by the lenses or by the colonizers, whereby the colonized will do or will want to pursue the same standards as the colonized, and I think I changed it. I changed the meaning. It's whereby the colonized will want to fit the standards of the colonizers and lose their authenticity and simply becoming a part of this I don't know what the word you used there. Just remind me, please. O que, Mário? Sobre qual era o desejo do colonizador? Acho que é uma nota que falta. Ah, sim. Tu tens aqui no texto também, ele fala para nós africanos, né? Fazer ciência é transformar o dominador no centro da humanidade. Okay. E o seu desejo, ao fazer isso, é apenas a ânsia de aceder à humanidade do patrão. Okay, good. I think I can put it like Tens no this. chat. Querias explicar de outra forma, né? Uhum. Ok. Acho que essa aqui é mais interessante. Ok. Tens no Okay, so texto. Bolaga says, for us, I mean, us might mean Africans, making science or living, in the case, is transforming the colonizer or the dominant philosophy in the case and the center of our humanities and our desire by doing this, aligning the way we make science to the way the Western makes science, is just the desire of achieving or of getting to the standards of humanity from the colonizers. Ok, thank you. Então, resultado, nos estudos feministas, por causa da colonialidade de gênero, que é este padrão que determina o que é ser homem e o que é ser mulher, na maioria dos estudos feministas africanos, as questões que informam a pesquisa são desenvolvidas a partir do Ocidente. As teorias e os conceitos que são operacionalizados dentro desses estudos, muitas vezes são derivados de experiências ocidentais. E eu posso trazer exemplos mais específicos em relação a isso. Isso também está no texto que eu te mandei. É o ponto 2, Mário. O ponto 2. Okay. Yeah. Okay, based on coloniality and gender, and most of the studies that focus on African feminism, the questions that guide the research are almost always developed by from the Western perspective, and the theories and concepts are almost always defined by the West. Ok. E no conceito africano, no conceito ocidental, desculpa, de colonialidade de gênero, o que é o homem, o que é a mulher, o padrão ocidental é baseado
naquilo que a professora Yoronke chamou de raciocínio corporal. Então, o raciocínio corporal, como o próprio nome diz, é baseado no corpo, é um elemento de gênero que é omnipresente. Em todas as relações sociais, a questão do corpo chama a atenção. E a abordagem da professora Yoronke, ela traz na questão de gênero, mas também na questão racial. Esta questão do Ocidente operacionalizar as relações sociais, sobretudo, a partir do corpo, não é universal, é particular do Ocidente. Mas, por conta das colonialidades, percebe-se hoje como sendo algo universal. Mas, na verdade, não é universal. Outros países, outros grupos de pessoas, outros grupos humanos, outros grupos culturais, étnicos, utilizam outras perspectivas de organização social, sem ser a partir do corpo, a partir do padrão do raciocínio corporal. Okay. So still under the discussion on gender coloniality, Oyonke, a philosopher, states that the view of gender that is predominant in the Western society does not align with the views that other places like the Global South, for example, have upon what she calls gender based on the body. Is it bodily based gender, Florita? Sorry? Is it gender based on the body? Estás a falar do raciocínio corporal? Yes, biology. Is it biology? Yeah, So exatamente. gender is not based on the biological construction of men or women, for example, because different societies or cultures have their own assumptions or assertions of what defines this I don't know if I would call it gender disposition or gender definition. Can be. Gender definition. So different societies have different views on what is defined as gender, not only based on the physical construction or Isso, physical exato, isso representation. mesmo. Então, no contexto ocidental, gênero está presente em tudo, em absolutamente tudo. E o masculino, nesse contexto ocidental, é a norma e o feminino é a exceção. É um padrão, esse Pode padrão parar aí, ocidental, pode parar aí. sim? Acho que isso é importante. Tu tens no papel, isso aqui agora eu estou a ler, é o finalzinho da parte 3, do número 2, né? Que eu mandei para ti. Agora eu estou a ler. Não tem. Peraí, não tens isso? Decorrente da colonialidade. Ah, ok, tem razão, não tens mesmo. Não tem. Não faz mal, vou voltar aqui. Então, mandei agora, podes ver. Então, esse contexto, gênero no contexto colonial, apresenta o masculino como sendo a norma e o feminino como sendo a exceção. Trata-se de um padrão em que se acredita que o poder é inerente à masculinidade, em si e por si. Okay. All right. So our host presents the idea that to the Western societies, gender is present in almost every discussion, and whereby masculine is the norm, the rule, and feminine is the exception. It's a pattern that believes that power is inherently connected to masculinity per se. Ok. Então, trazendo um exemplo, e nós temos algumas pesquisas no continente africano, sobretudo da própria professora Yoronke, também da Ifeama Diume, em que
pegando essa perspectiva ocidental de olhar gênero e aplicando à África, causa uma deturpação muito grande nas realidades africanas que são estudadas. I think I didn't get the name of the philosopher, I guess, but I can. Okay. According to Ifi Amadiume, Yes. taking the perspective that is used in the Western world and applying it to the studies that are conducted in Africa, for example, kind of depreciates or it creates misconceptions about the perceptions that African or people from the global South have towards the questions of gender and feminism studies. I think eu penso que é isso. Ok. E sim, o exemplo que eu quero trazer é da pesquisa mesmo da professora Yoronke, que ela foi criticando alguns estudos que foram feitos no continente africano com um olhar ocidental. Um exemplo muito simples, uma pesquisa que foi feita mesmo na Nigéria, em que o autor, acho que é Johnson, na altura, fez uma pesquisa sobre reinados numa determinada região da Nigéria e pegou os nomes de todas as pessoas que já tinham estado no poder e, a partir daí, concluiu que o poder era inerentemente masculino. Quando vieram outras pesquisas a partir do continente, com o olhar do continente, percebeu-se que, por exemplo, os nomes não tinham gênero. Ao contrário do Ocidente, em que, por exemplo, uma Maria, em regra, é uma mulher. E no continente africano, pode não. Os nomes são operacionalizados de outra forma. E os nomes muitas vezes não eram dados em função do gênero, mas em função do título social que tivesse ou das circunstâncias em que essa pessoa nasceu. Então, só a partir do nome você não poderia concluir quem era homem e quem era mulher. Okay, so the presence of this the recurring idea of this dichotomy of male and female has been subject of some criticism by Orionke, where she presents an example of a research conducted in Nigeria by a researcher named Johnson, where he studied power in some Nigerian kingdoms. And the conclusion from the studies by Johnson were that power was inherently masculine, whereas someone else conducted another study on the same topic and found out that it was not true because the Western concept of names defines what names are used for men and what names are used for women, whereby in Africa, the reality is different because names are not based basically on gender, but it might be based on events or the meaning that parents or people associate to those names. So, for example, Mary is in Western societies, Mary would relate it to women, and John, for example, would relate to men. But in Africa, if a person doesn't know the meaning of the name or the nuances that the name carry, it will be difficult for them to receive a name by being adopted by a female or male. Outro exemplo de uma norma colonial que é muito usada e imposta para nós aqui no continente tem a ver com as categorias mãe, esposa e mulher. No contexto ocidental, estas três categorias são diluídas numa pessoa só. Então, uma mulher, ela é o mesmo corpo, mãe e esposa, mas o seu corpo está subordinado ao marido, ao papel de esposa. Né? Esta é também uma das grandes teses da professora Yoronke e da professora Ife Amadiome. Okay, so another example
is also by Professor Oyeronke on this trichotomy of the role a woman has. For example, mother, woman, and wife, all of them are joined in a single person. So a woman can be woman, mother, and wife all in one, whereby there's a difference in understanding probably of Yoronke's ideal of who constitutes or what constitutes a mother and what constitutes a woman and wife. Not the three in one, or but they can be seen separately. Florita, esclareça se eu estiver errado. Sim, sim. É um pouco isso. Você quer que eu acrescente alguma coisa ou Sim, num exemplo, porque tu disseste que o Ocidente identifica três papéis num só. a mulher e a mulher tá, o papel de mulher mãe esposa está subordinada à presença de um homem. Então, toda mãe, toda mulher tem que estar nessa relação de subordinação com um homem. Okay, so in Yoronke's views, mother, woman, wife would only be classified as such because there is a man involved. So a mother would be considered a mother because of a man, a woman the same thing, and a wife the same way. So that person will personify all these three roles because of the presence of a man. They are subjected to men to be defined as mother, women, or wives. Então, e já estou mesmo a terminar, porque eu só tinha 40 minutos, já roubei 10 minutos do meu tempo, para dizer que no continente africano, em muitas comunidades, por exemplo, o ser mãe é uma relação que se estabelece com o filho e não com o marido. Daí que a professora Yoronke fala que Oh my goodness. em Just to continue with the final thoughts, on Oyeronke's views, in some African cultures, what defines a mother is not the ideal of her being married to someone, but the idea of bearing a child. So a child is what makes a woman a mother, not really the relationship the person has with another man or a husband in the case. Oops, sorry, a ligação caiu, não foi? Ou Sim, foi só eu? caiu. Pode repetir. Pronto, O Miguel eu vou começou com repetir para o o papel Mário. de O que eu ser estava a mãe. dizer era, em muitas culturas africanas, a relação de mãe aliada a um homem. A categoria mãe, por exemplo, não coloca numa condição de subordinação em relação ao homem. Simplesmente a categoria mãe surge da relação consanguínea com seu filho. É a relação que a mãe tem com o filho, né? Que é uma relação consanguínea. E, portanto, essa categoria de mãe solteira, nas culturas africanas, elas não existem. Ou ela não existe. Okay, Porque a relação de mãe é com a criança e não com o marido. good. So to continue, in some African cultures, what defines a mother is not the presence of a father, as I mentioned previously, but the existence of a child. And this relationship of, I mean, this characterization of a mother is subjected to the existence of a child and not to the existence
of a husband, for example. Therefore, the concept of single mother is per se a Western view of those roles, the three roles that she mentioned previously, that are also all encapsulated in the definition of woman. So she's a mother, she's a woman, she's a wife because of man. And when due to many circumstances, for example, their relationship, the relationship between a man and a woman collapses, so that person will, the female person will be now tagged as a single mother, whereby in African culture, this single mother is a non-existent category. Alô? Sim, Florita, acho que pode continuar. Florita, está nos ouvir? Sorry for the technical difficulties. She's joining again. Florita, Alô? consegue ouvir agora? Tá-me- Sim, consigo ouvir com cortes. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Podem, pode concluir agora. Sim, não, vou concluir. Então, eu estava a tentar fazer um histórico para dizer o quê? Para dizer que existe uma produção feminista africana no continente, primeiro, mas essa produção feminista ela é muito afetada pela colonialidade. E essa afetação pela colonialidade influencia na qualidade da nossa produção e, consequentemente, acaba por ser um empecilho, vou dizer assim, a resolução de questões africanas, mas também a uma contribuição autêntica para a ciência, uma contribuição efetiva, original para a ciência global, de uma forma geral, né? In conclusion, this is to say that there is feminism studies have been conducted and are still being conducted in the continent, but the critique goes to the quality of production that is heavily influenced by the Western perceptions, and that undermines first the quality of the production and the originality of the works produced in the global South in the resolution of, I would say, problems related to feminism studies and the advancement of feminism studies in the continent in general, in specific, or the global South in general. Ok. Thank you so much. Muito obrigada, Florita, e muito obrigada, Miguel. Agora vamos começar com a discussão com o Prof. Makoni. So now I'll hand it over to Prof. Makoni to ask some questions, and Ali Milson will be our next interpreter. So Ali Milson will translate the questions if needed, Florita,
And then, Florita, if needed, I will translate the responses. Florita, ali Milson vai traduzir as perguntas e eu vou traduzir as respostas. Go ahead. Okay. Okay, thank you very much, Kim, and everybody for setting this up. I think it's a very productive way of expanding the groups of people that we engage in conversations with across different languages. I have a couple of minor questions that I wanted to ask. If the argument is that the way gender is framed in the West might be different from the way gender is framed, let's say, in Africa and to some extent in Africa's diasporas, my question then becomes this: are there differences in the way gender is framed between different African ethnic groups as well? That's sort of my first question, then I will follow up later on with other questions. Okay, can I? Yes, yes. Primeiramente, muito obrigado a Kim e a todo mundo. Eu acho que esse tópico é muito relevante. Eu tenho algumas questões. A primeira é esse argumento sobre os estudos de gênero proveniente do Ocidente e da diáspora africana. Eu gostaria de saber se, dentro do continente africano, existe um consenso ou diferenças entre os grupos étnicos no continente africano. Será que existe diferenças nesse conceito de gêneros? Vou começar com esta pergunta. Ok, obrigada. A minha abordagem, ela é focada nos estudos de gênero, pensando aqui mais no contexto feminista, mas também é uma crítica mais geral à produção científica. Então é necessário dizer isso. E a minha crítica, ela é voltada aos estudos ocidentais hegemônicos, em que a diáspora africana não entra exatamente por causa desse contexto das colonialidades. Basta ver a luta dos Estados Unidos ou do Brasil em criar cotas raciais para que pessoas negras pudessem entrar para as universidades. Então, quem está a dirigir esse processo de construção do conhecimento, infelizmente, ainda são maioritariamente as pessoas brancas com poder econômico e financeiro, material ou simbólico. É nesta perspectiva que eu falo. Quanto à questão que colocou, há muitas diferenças entre nós. Não existe uma só forma de abordar as questões de gênero dentro do continente, inclusive no mesmo país e, às vezes, no mesmo grupo étnico. Mas há um aspecto fundamental na minha crítica que prende-se com a ideia de que a sociedade é organizada simplesmente a partir do gênero. Dentro da Angola, não vamos falar do continente africano, mas só em Angola, em que nós temos vários grupos étnicos, se nós formos olhar a história de cada grupo étnico, cada um tem a sua forma de organizar a distribuição de tarefas e a distribuição de poderes. E o que a minha pesquisa mostrou, por exemplo, a nível do grupo étnico Bakongo, é que muitas vezes gênero não é um elemento relevante para distribuir tarefas e funções, privilégios ou regalias. Muitas vezes é a idade da pessoa que define privilégios, que tarefas vai fazer, que tarefas poderá não fazer. Outras vezes é a origem da pessoa, porque neste grupo étnico, historicamente, existem famílias específicas que estavam dotadas para a caça,
família específica para a pesca, família específica para a governação, sem necessariamente gênero ser determinante. Eu só estou a falar de um grupo étnico em Angola, mas nós temos muitos outros. Então, investigar como é que cada um desses grupos se organiza e saber se gênero é central ou não é um dos grandes desafios da ciência produzida em África e particularmente dos estudos feministas. Então, há diferenças nessa abordagem de gênero dentro do continente. Okay, obrigada. Okay, so first of all, Professor Florita's research approaches through gender studies and through feminist studies. And in general, it's a critique of scientific production. And so we can see that in the West with the African diaspora in the US and Brazil, with racial quotas or affirmative action, and how difficult it is to define these categories and also to assert any sort of power within those contexts due to the concentration of power, material and symbolic, being in white people. So to answer then the question is, there are many differences in the African context and contexts of how gender is defined and how it is relevant or irrelevant to how a certain group is structured. So even in the same country, even within the same group, ethnic group, there are differences how society is organized by gender or how society is not organized by gender. So one example is the ethnic group Bakongo in Angola, which is one of many ethnic groups, which Florita has studied, and the kind of duties, tasks, power, all of those different functions of the group are gender is not a relevant category. So those all of those functions are organized by age or by the origin of the person. So which family they come from. So there were certain families that were in governance. There were certain families that were in fishing, et cetera, et cetera. So her task as a researcher is to investigate how these groups and societies are organized and if gender is a relevant category. Okay. Then my next question is this. If one were to adopt something like a lifespan perspective, looking at issues about gender across the lifespan from early childhood to aging individuals, are there any studies in African feminisms which begin to illustrate at what age does the notion of, at what age do people become increasingly aware of gendered differences, right, as they grow up, right? Particularly in those societies in which gender might be a factor. When do these kids become aware that there are gender differences in the communities that they are in, and what are the implications for the roles that they play socially? Muito obrigado. Então, a minha próxima questão é, adotando né, expandindo a perspectiva, eu gostaria de saber se, já que em muitos desses contextos existe essa questão de algumas funções serem determinadas pela faixa etária dos indivíduos, será que em África tem se produzidos estudos que determinam em qual faixa etária
os indivíduos, nesse caso de diferentes gêneros, tenham a noção dessas questões de gênero, em que momento, em que estágio, né, de desenvolvimento os indivíduos começam a ter essa noção sobre diferenças de gênero. Será que existem estudos já produzidos que determinam essas diferenças? E quais são as E- implicações? Sim, quais são as implicações? Obrigado, Kim. Ok, eu gostaria de fazer uma correção aqui, ou pelo menos explicar melhor a questão, a abordagem de gênero em algumas comunidades do continente africano. Não conheço o continente africano todo, por isso geralmente falo mais sobre Angola e aqueles países que eu tenho alguma leitura. Mas o que eu devo dizer é, primeira nota fundamental é desfazer a ideia de que gênero, tal e qual é apresentada hoje, é uma categoria universal. Essa é a primeira nota. Este conceito de gênero que nós operacionalizamos dentro do continente africano, o conceito hegemônico ocidental, não é universal. É um conceito que foi disseminado pelo mundo a partir da exploração colonial. Essa é a primeira nota. A segunda nota, não tenho nota de que as crianças ou as pessoas sejam iniciadas para questões de gênero, porque em muitas localidades, e vou pensar aqui entre os bacongos, as crianças não são educadas para respeitar mais o homem ou a mulher, para valorizar mais o pai ou a mãe. Elas são educadas para valorizar as pessoas. E, neste sentido, há um estudo muito interessante do historiador angolano Patrício Baticama, em que ele estuda as origens do Reino do Congo e a organização social e política do Reino do Congo. E ele traz aqui esse aspecto fundamental da educação dentro do Reino do Congo, sobre o respeito à dignidade das pessoas, independente de gênero. Então, se nós formos recuar, e hoje ainda encontramos alguns resquícios, o respeito não decorre de gênero. O conceito de poder não decorre de gênero. Tem alguém? Alguém quer falar? Acho que alguém mudou o micro. Ok. Não decorre de gênero. Então, só para dizer, a questão da idade, ela se coloca no acesso ao poder e na distribuição das tarefas. O Ocidente distribui o poder por gênero. Outras realidades em África, na Ásia, na Austrália, na Oceania, têm as suas próprias maneiras históricas de distribuir o poder sem ser utilizando a componente de gênero. Ou seja, é mulher, não tem poder, é homem, tem poder. Não. E quando eu falo sobre a questão da idade no contexto Bakongo, por exemplo, eu estou a dizer para decidir, por exemplo, a mais velha, tanto homem como mulher, tem mais autoridade para decidir. E não é tanto a questão de ser homem ou de ser mulher. Esse é um aspecto. O outro aspecto que a professora Yoronke traz sobre a idade não é necessariamente uma idade cronológica. A idade também decorre da experiência e da formação que a pessoa recebe da vida. Então, essa experiência, essa formação torna esta pessoa mais velha, emancipada em relação a outra que tem mais idade do que ela. Então, eu vou parar aqui, porque acho que já estou um bocado longa, para quem me traduzir. A segunda parte, se ele ainda tiver alguma dúvida, poderá colocar, mas vou parar aqui. Okay, obrigada. Thank you. Okay, so first, Professor Florito wants to reassert that part of the research agenda, part of this is kind of unlearning the concept that gender is a universal category. So in all of these different contexts, we might not find that gender is a category in which we are organizing any groups or any power or any of the functions or the work of the group.
So that gender is a category, is part of the core of colonialism and coloniality that we see today. So in the specific Angolan context, there is a researcher named Patricio Batzikama who has done a lot of research on the Congo Kingdom, Bakongo people, and he found that the Bakongo are not teaching children that they should be valuing men or women or boys or girls differently, but that they should value people, and that dignity and respect is about the person and not about the gender of the person, and that it comes back to, again, age. And age is the indicator of who has power and who assigns the tasks or the functions or the different work of that specific group. And that's who has the authority in the group or society. But Oyeronke also comments that age is not necessarily chronological, but that it has to also do with, or more to do with, experience and training of the individual. So there might be somebody who is technically older than somebody else, but they might have more authority based on their experience or specific training. Acho que dei certo. Yeah, this is just my last question. I think, yes, I agree that age is not necessarily chronological, because what we know from gerontology is that age can be defined functionally, what the responsibilities that the individual carries out. So the person may be chronologically young, but functionally senior, depending on the functions that they are engaged in. Okay, yeah, that's all that those are all the questions that I have. But I'd like to say thank you very much for this session. It has been a very enlightening one in terms of how we have been able to handle it. Right. Okay, let me give over back to the moderator in case there are other people who would like to ask. Ok, esta era a minha última questão e também concordo acerca daquilo que é a idade, de não ser, de não olharmos para a idade só no aspecto cronológico, mas aquilo que são as responsabilidades, né? Que, por exemplo, alguém pode ser menor, mas ter mais responsabilidades que uma pessoa sênior e vice-versa. Gostaria de agradecer, né, por nos iluminar com esse tema que é muito pertinente. Eu gostaria de entregar novamente à moderadora. Obrigada. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Yes, Okay, vamos começar com o chat. We'll start with the chat. There's a comment from Nancy. Vou ler em português. I'll read it in Portuguese. Isto é o que Paulo Freire menciona em Pedagogia do Oprimido em relação às tensões que emergem entre as duas forças que os humanos possuem, colonizador e colonizado, vitimizador e vitimizado. Não sei se a Florita tem alguma resposta a essa ou posso continuar? Não, pode continuar. Okay. Acho que é só um comentário, né? Sim. Okay, so I'll move on then to a question from Vanessa. I'll read it in Portuguese. Vou ler essa pergunta da Vanessa em português. Do ponto de vista da raça e violência patriarcal, você concorda que estamos posicionados dentro de uma interseccionalidade de dividir e conquistar, pois também encontramos o patriarcado dentro de nossos próprios círculos? Sim, com certeza. A interseccionalidade é central neste processo. E eu acho interessante considerarmos, porque esta ideia de nosso círculo, né, que do meu ponto de vista também é uma solidariedade e uma comunhão que nós criamos em função da opressão em comum
sobretudo, termos este cuidado de perceber que todas e todos são resultado de dinâmicas coloniais, né? E que a probabilidade de nós reproduzirmos o que estamos a criticar, inclusive a postura do opressor, ela é muito grande. E aqui vamos voltar exatamente à teoria de Paulo Freire, que o oprimido, a única forma de exercício de poder que ele aprendeu foi do opressor. E então, quando nós nos reunimos como comunidade, quer seja como mulheres, como africanas, como afrodescendentes, como indígenas, etc., não podemos perder de vista que nós também passamos pelo processo de opressão e que nós corremos o risco de reproduzir práticas opressivas. E então, qual é a solução? É exatamente reconhecer isto, para não cair na armadilha de dizer, não, eu desse mal eu não padeço, porque eu me emancipei, porque eu saí. Não. É reconhecer, estar atenta para não reproduzir e reproduzindo, encontrar formas, vou falar assim, não é de curar, mas de corrigir essa prática. Nós não podemos reproduzir a solidariedade tóxica que eu vejo em grupos hegemônicos dentro dos grupos ditos subalternizados. Não podemos. Então, se uma mulher negra africana sofre assédio de parte de outra mulher negra africana, ela tem que denunciar, ela tem que trazer a público, porque também é desta forma que nós vamos nos reconstruindo como pessoas, porque a colonização foi um processo de desumanização nossa. E então nós temos essa responsabilidade de olhar, do olhar interseccional, que é fundamental. Falamos aqui raça, origem, cor da pele, orientação sexual, gênero, precisam estar de mãos dadas esses fatores. E nós temos que trabalhar para não cair também no risco de sermos demasiado severos quando são os nossos, entre aspas, a cometer e mais benevolentes quando são os historicamente opressores a cometer. Para mim, opressão é opressão, não importa de quem venha. Talvez perdi o fim, mas vou começar. Ok, so... Opressão é opressão, não importa de quem venha a Não, não, opressão. não, não. A última parte, mas vou ler o que eu tenho e pode. Tá bem. Okay. So intersectionality is central to this work, and it's important to remember that we need to take care in all of the solidarity work and the sense of community and communion that we have, that we are all come from this colonial history and colonial structure, that we have all passed through it. So any sort of community, whether it's African, Indigenous women, African women, we have all passed through this colonial structure and are the result of it. And we all run the risk of, as Freire said, being on both sides of this coin. So the solution to this is to recognize and to be attentive to these power structures so that we don't reproduce them and that we can correct them. Yeah, just to add, for the final part, where Dr. Florinda also mentions the issues of intersectionality and how they affect how we view our societies, and also we have to take equal measures for everybody. It doesn't matter who commits either, because sometimes we have the tendency of being more aggressive on when it's like our people, like talking about the, for example, the African context, and being a little bit more lenient when it's like the West, or let's say for the oppressor in this case. So we need to have equal measures for everybody. Doesn't matter their origins. Yeah. Thank you. Obrigada.
Okay, now I'll take a question from Sally Coco or comment. Oh, thank you very much, Flora, for a refreshing presentation. It raises, brings attention to a number of things that we have to pay attention to. Allow me to start with a minor correction. You said that gender is not universal. I think that's a strong statement. Biological gender is a universal category. The issue is the social construction of gender. And this brings me back to one of the comments made by Makoni, variation across ethnic groups. And in my case, in the Congo, I come from a matriarchal family system. And gender-wise, that is really significant in the sense that the chief is usually a man but the custodian of customs is the chief's sister. Older sister or younger sister, it doesn't really matter. Okay, and we speak, for instance, of male mother, as we also speak of female fathers, because they go by family relations. These titles are not constructed based on biological gender, but by relations in the family. And there's a notion of corporate fathership and corporate mothership. That's why we can do these particular kinds of things. And it's also true that age is not necessarily relevant. What is relevant in this stage, in these relations, is the status of the person. So a young person who is not at the age of ruling things still has a very important status in the society if that young person, in my case, is related to the mother's family and happens to be in the group of people that are recognized as chiefs. So the chief, the actual chief sitting on the throne or whatever, is representative of the authority of the family, but is not doing it in its capacity as an individual. And the council is usually chaired by the sister. And if there are family problems, people go to the chief sister, not to the chief himself. So you can see to what extent coloniality and coloniality perverted the structure of things in at least my part of the Congo where I came from. And now too, if you want to really what your study to be as representative as possible, you have to make a distinction between rural Africa, where you can still observe the kinds of things that I talked about, versus urban Africa, where the impact of colonialism has been maintained through coloniality. Thank you. Ok. Muito obrigado pela apresentação. E essa aqui é um aspa que eu estou a abrir. Há algumas coisinhas que eu possa falhar aqui, se puder, depois da só aí um subsídio. Ok, muito obrigado pela apresentação. Primeiramente, permita-me fazer uma pequena correção. O gênero, biologicamente, existe o gênero masculino e o gênero feminino. Porém, a construção social, o problema está mais na construção social sobre aquilo que é a identidade de gêneros. Eu, por exemplo, venho de uma família matriarcal e eu concordo que nas nossas comunidades, a questão de poder não está centrada no aspecto gênero, que não está centrada no aspecto gênero.
temos o chefe da família. O chefe da família pode ser o homem, pode ser a mulher. Então, não temos, assim, de forma direcionada, por exemplo, quando estamos a falar o chefe na comunidade e queremos, por exemplo, resolver um problema, esse chefe é um sistema e não um único indivíduo. Também concordo com a questão da idade, que a idade não é o aspecto determinante por si, né? Temos o aspecto da maturidade e o estado, né? Nesse caso, lidera quem tem status. E esse status, como já foi referido anteriormente, pode ser de alguém que seja mais velho ou menor, desde que tenha maturidade, pode ser o líder. Depois também temos que distinguir como a colonização fez confundir os papéis nas comunidades africanas. E também temos que distinguir aqui que em muitas zonas africanas existe a parte rural que conseguiu preservar aquilo que são os aspectos culturais, então podemos ainda de alguma forma observar que muitas dessas práticas ainda existem. Agora, a parte urbana é que foi muito influenciada e até hoje preserva a colonização. Os efeitos negativos que a colonização teve no nosso contexto ainda continuam muito assentes nas zonas urbanas, mas ainda assim nós conseguimos preservar muitos dos nossos aspectos culturais nas zonas rurais. Yeah. E mais alguma coisa sobre o papel do chefe da comunidade, no contexto do Salicoco que está falando, de onde vem ele, tá dizendo que o chefe é um papel masculino, mas isso não significa que ele tem o poder ou quando tiver um problema vai para o chefe. Ele está dizendo que tem irmã do chefe, que é cuidadora, nesse contexto, cuidadora dos costumes da sociedade. Então, tem o chefe que é um papel, tipo, masculino, mas quando tiver problema ou pergunta ou qualquer coisa, não vai para o chefe, vai para a irmã do chefe. Pode ser irmã mais velha ou menor, mas tem a ver mais com a família, como ele disse, não o indivíduo. Não sei se quer Sim, responder. sim. Ok, yeah. Perfeito. Obrigada aos dois, fizeram uma tradução impecável. Eu, por acaso, vi o nome Mufwene e dele logo conta que era do norte. A gente se reconhece. Mufwene é do norte, com certeza. Da RDC, nosso irmão aí pertinho. Eu tenho aqui 4 notas sobre o que ele disse. Vou começar mesmo por esse fim, o final. Concordo, e já há muitos estudos que dizem isso, mesmo naqueles casos em que o poder está concentrado numa pessoa que representa, em rigor esse é o termo certo, representa o poder, esta pessoa não é o dono do poder. E quando ele fala sobre não é individual, é família, é mesmo verdade, é isso. O Batsikama fala sobre isso quando fala sobre democracia no Reino do Congo. Embora eu tenha as minhas críticas em relação a essa abordagem dele, mas ele traz uma coisa muito interessante, que é, mesmo que o rei esteja aí representado como poder máximo, não é o rei que decide. Existem 3 poderes no Reino do Congo, existem 3 poderes e os 3 poderes decidem. O rei nunca decide sozinho, o rei representa o poder. Quando o Ocidente chega no continente, vê um homem no poder, ele usa a mesma dinâmica dos reis de onde vêm, usam as mesmas dinâmicas. Então, o que o colega Mufwene está a dizer sobre a família se estende para o reino. Aliás, o próprio reino do Congo, ele é visto como acho que o nome não vou lembrar, acho que tem um Kanda, que seria um clã numa perspectiva maior. Eu estou aqui, posso estar aqui a fazer confusão, mas o reino é visto mesmo como uma família. E ela não é governada por um homem ditador.
ela é governada de forma colegial, mas tem um homem que representa, que pode ser um homem como pode ser uma mulher. É importante referir isto. Esse é o primeiro ponto. E concordo com ela, aqui estou só a concordar. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é uma palavra que a mim faz um pouco de confusão, que nós usamos muito, que é preservar. O que é preservar cultura? As culturas são dinâmicas. As culturas se resultam da produção humana. Os seres humanos mudam. Os seres humanos são dinâmicos. Então, eu fico com um pouco de receio quando nós falamos sobre preservar os valores africanos, porque isso alimenta uma ideia colonial folclorizada do africano. É uma cultura parada, estagnada. Não. Mesmo antes dos colonizadores, as culturas africanas eram dinâmicas. As práticas se transformavam, as práticas eram abolidas, vinham novas, e não poderia ser diferente até hoje. Eu acho que essa é necessário, e é uma crítica que eu faço à ciência produzida em África e também aos estudos feministas. É preciso ter cuidado para não ir nos extremos, ou seja, não ir muito na linha de que temos que copiar como o Ocidente diz, mas também não correr o risco de reproduzir o folclórico colonial sobre a África. A romantização do passado da África tem um termo que vários pesquisadores usam, a África dos sarcófagos. Temos que ter este cuidado. A minha outra nota, a última nesse ponto, tem a ver com o endocolonialismo. O endocolonialismo é uma categoria muito falada, mas em Angola tinha um autor, um jornalista que usava muito, o Raul Araújo. O endocolonialismo é também este processo de continuidade da colonização, das dinâmicas coloniais na independência. Em Angola nós vemos muito isso. Quem tomou o poder, ao invés de revolucionar como prometeu, reificou. Não só manteve, como piorou as dinâmicas coloniais. De tal modo que hoje em Angola tem mais gente a falar português do que nos 5 séculos de colonização portuguesa. Só para darmos um exemplo. Então, esse aspecto é muito importante. E para terminar, mas isso aí fica para uma outra conversa, só para dizer ao Mofene que gênero e sexo são coisas diferentes. Ele falou sobre gênero masculino. Gênero é a construção social que surge em função do sexo com o qual se nasce. Sexo é biológico. Sexo é biológico. Infelizmente, nós relacionamos sexo com gênero, resultado do Ocidente, mas são coisas distintas, ok? Então, mas isso é uma conversa para um outro momento. Obrigada. Okay, obrigada. All right, so first of all, Professora Florita recognizes your last name, Salicoco, as being from the northern part of Angola. So you are all related, you're closely related there. So the first part is that responding to the issue of the chief and how power is organized in the community, that the chief or the king represents the power but isn't the holder of all the power, and that the king, especially in the Congo kingdom, was not the individual decision maker and the individual holder of power, but that came from 3 distinct areas or from different councils, I guess, and that the king again represented the power but wasn't the holder of all the power, and that this representation is for the whole kingdom, and the whole kingdom can be seen as a family, and that decisions weren't taken individually but collectively. And then there's a point about this discussion between rural and urban, and which groups or which communities may have preserved any of these aspects. So she just wants to point out that that cultures are dynamic, people are dynamic, cultures change as people change, so that we need to be careful of sort of
romanticizing or folklorizing sort of certain cultural aspects over others, and that, you know, some aspects are seen as frozen in time or stagnant. And then that kind of is a kind of colonial, can be a colonial vision of all of this as well. And then, and to not go to the extremes or to the binary of those two things. And then the last point is about endocolonialism, which an Angolan journalist, Raul Araujo, talks a lot about, and how after independence, many of these colonial structures and systems are still reified, and in the case of Angola, worsened. So for example, there's more Portuguese speakers in Angola now than there were in 15th century Portugal. So that's just one example of how the coloniality continues. And then she makes the point that, yes, we lump together gender and sex, whereas gender is social and sex is biological. But in Western and colonial contexts, those two terms are often put together when we want to distinguish them. Okay, we will take a final question from Marie. Thank you. Hi, everyone. My name is Marie, and I am a graduate student in Women and Gender Studies. And I want to congratulate and say thank you to our speaker and interpreter for the great job that they did. My question would be to know, as the speaker mentioned, our Western power, Western view has influenced research, feminist research in Africa. I would like to know how this is perceptible, how we can see, how can we recognize the influence. And the second part of my question would be to know how we can break the chain of Western imitation. What can we do in order to produce accurate and significant innovative work and knowledge on gender, women, and feminist research in Africa? Thank you. Marie, can you just repeat the last part of your question, please? Yeah, the last part is how can we break the chain of Western imitation when it's related to the production of epistemology and knowledge on African feminism? How can we produce a new knowledge, more accurate and innovative work on women and gender issues in Africa? Ok, muito obrigado. Thank you. Hello, meu nome é Maria, eu sou estudante no curso sou estudante de mestrado no curso de Gender Studies. A minha primeira questão é como é que podemos reconhecer a influência do Ocidente no nosso contexto. E a segunda questão é como quebrar a corrente da influência do Ocidente nas epistemologias dos estudos de gênero e como produzir conhecimentos inovadores que vão de acordo ao nosso contexto. É só que uma das questões, sim. conhecimento, como produzir conhecimento Sim, como produzir conhecimentos inovadores inovador. sim, que vão de acordo ao nosso contexto. Só para não esquecer de responder nenhuma questão. Dear Maria, thank you for your question. Congratulations for your study. I wish you the best in this work or in these studies. Bom, como reconhecer a influência do Ocidente? Olha, do meu ponto de vista, primeiramente nós precisamos
desenvolver um olhar crítico sobre a história que nós estudamos quanto à produção de conhecimento. E para desenvolver esse olhar crítico, nós precisamos buscar leituras alternativas àquela que o Ocidente nos dá. Mas nesse contexto, nós temos um desafio, temos dois desafios. Temos um desafio interno, africano, que é a insuficiência de financiamento para a pesquisa nos nossos países, porque isso nos mantém dependentes do dinheiro do Ocidente. Quem dá dinheiro, em regra, define como é que a pesquisa deve ser feita. Esse é um desafio interno. E o desafio externo é o facto de que a forma de fazer ciência decorre deste grupo pequeno, que definiu como é que se faz ciência. Então, se você não se adapta a essa forma, o teu conhecimento não é reconhecido como ciência. Mas esta forma é uma forma enviesada, é uma forma que resulta da filosofia de vida deste lugar em específico, que é diferente da filosofia de vida de outros lugares. Então, se você me perguntar uma resposta direta, eu não teria, porque eu também, todos os dias, corro atrás de respostas. O que eu posso dizer, decorrente da minha experiência, é ler mais produção do Sul Global, de autoras e autores que estão a questionar o modo ocidental de fazer ciência e estão a trazer novas formas de fazer ciência. Repare que estas novas formas de fazer ciência, do meu ponto de vista, são formas democráticas e não autoritárias, como nós temos hoje no mundo. Existe uma forma e todo mundo tem que seguir. A produção da epistemologia do Sul tem que fugir desse formato autoritário. Precisa ser uma produção que é diversa, mas que ao mesmo tempo converge para o mesmo objetivo, que é dar a nossa contribuição. Dizer que nós também produzimos conhecimento. Então, no teu estudo, repare quais são os autores que você está a citar, quais são as teorias que você está a citar e faz uma avaliação destas teorias e desses autores com o contexto africano que você está a estudar. E se nós tivermos um olhar descolonizador, poderemos reconhecer até onde o Ocidente está a influenciar os nossos estudos. Essa é a primeira questão. Então, ler mais autoras e autores que estão a questionar o modo de fazer ciência ocidental e estão a trazer alternativas a esta forma. Temos, a nível do continente africano, muitos nomes, mas também a nível da Austrália, América Latina, o Brasil tem produzido muito nessa matéria sobre as metodologias decoloniais, as teorias pós-coloniais que vêm daqui do continente africano com a produção asiática, né? De alguma forma, sobretudo ali focando na Índia. Nós temos desde a década de 60 um grupo que debate, discute, né? Que iniciou, na verdade hoje está mais difuso, mas que iniciou o debate sobre questionar os marcos coloniais dentro da ciência. Então, lendo estes autores, estas autoras, dentro e fora do continente, nós conseguimos desenvolver um olhar crítico sobre o Ocidente nas nossas teorias, mas principalmente sobre as nossas próprias teorias, o nosso olhar para aquilo que são as coisas ditas africanas. O segundo ponto, como quebrar a corrente? Exatamente, está um pouco relacionado também com o primeiro ponto. A questão financeira nos trava muito. A falta de autonomia financeira no continente africano, do meu ponto de vista, é central. Em Angola, não vou falar dos outros países, mas em Angola, o investimento financeiro e de infraestruturas e humano mesmo em pesquisa é ínfimo. É ínfimo. Eu faço pesquisa, trabalho com pesquisa, mas os meus projetos todos são feitos com o Ocidente.
E é uma luta muito grande você negociar categorias, você negociar conceitos africanos com estas instituições. Infelizmente, nós ainda temos esse desafio. Existem algumas que te dão liberdade de olhar a realidade tal qual ela é, mas outras que exigem que você olhe a partir das lentes de quem está a pagar a pesquisa. Então, quebrar esta corrente tem uma dimensão financeira, que é externa a nós, mas tem uma dimensão subjetiva também, que nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores africanos, precisamos nos colocar num lugar de produção original de conhecimento. Essa produção original de conhecimento exige descolonizar o nosso olhar, porque a maioria de nós estudou no Ocidente. A maioria de nós acredita que a forma ocidental é a única que existe. Então, descolonizar o nosso olhar a partir de leituras ditas subalternas é uma boa forma de quebrar esta corrente de reproduzir a dinâmica colonial. Existem muitas outras formas, inclusive aqui também entram questões políticas. Por fim, como produzir um conhecimento inovador? Questionar, quando você vai para o campo, você precisa olhar de modo crítico os instrumentos que você vai levar para fazer trabalho de campo. Você precisa questionar. Nós, às vezes, viemos com os modelos fechados das nossas universidades, mas o terreno, a informação que as pessoas vão te dar, o que você vai ver e o cruzamento destas informações, muitas vezes saem saem do formato dos documentos que nós levamos para a academia. E nós precisamos ter esta ousadia. A professora Yoronke conta a história dela quando foi fazer pesquisa de campo na Nigéria e ela chegava para conversar com as senhoras e tinha um roteiro de perguntas em inglês. Um roteiro de perguntas, 1, 2, 3, e ela está num mercado em que todo mundo falava, acho que era Yoruba, se não estou em erro. Falava a língua local. E ela ali, como uma pesquisadora completamente deslocada com o seu olhar da academia ocidental. Quando ela coloca de lado esse instrumento, começa a ouvir as pessoas, a partir daquilo que elas vão dizendo na sua língua local, ela conseguiu trazer uma realidade que a academia não tinha, por causa da forma de extrair, vou usar esse termo, as informações. Então, uma das formas de produzir conhecimento novo é exatamente repensar as metodologias para garantir que surja conhecimento novo, se não conhecimento novo, pelo menos original, ou vista de outra perspectiva. Essa seria a minha resposta. Ok, vou indo, mas pode adicionar algo também. Okay, so in order to develop or to break the chains or to approach this differently, it's important to develop a critical eye for the history of what you're studying. And the biggest way to do that is to read alternative literature and to look for authors and research from and of the Global South. So there's two struggles with that. An internal one is that there's insufficient funding within the African context for this type of research and for publications. And then the external one is that, again, that the scientific production is so narrowly defined by the West and by such a small group. So again, reading more publications from the Global South and from authors that are looking at new ways of doing research. And these new ways of doing research are also democratic and not authoritarian. So from the West, there's one way to do research, but as we're seeing the knowledge production on the ground is diverse, and that's what we're seeing with new publications and more publications from the Global South. So how do you look at your own research is what theories are you using? What authors are you citing? She mentions a lot of publications from Australia, Latin America, Brazil,
Asia, India in particular, where there are real debates about questioning these markers of coloniality in our research and in our theories. So in order to break the chain, the big one is the lack of financial autonomy. So as a researcher in Angola, she only works with external funders for that research. And then from an individual or subjective perspective or dimension, to create original or innovative productions, you have to decolonize your viewpoint. So then to get to sort of the innovative knowledge production piece, the final thing is to look at the instruments or tools or analytical methods that you're using for your field research and seeing if, like, how those are applicable or not applicable. So she gave a final example of Oyeronke, who gave an example in her research of bringing a questionnaire of numbered questions in English to the local market when everyone was speaking the local language. And so letting go of that questionnaire in English, letting go of those instruments in order to listen to the people or to listen to the participants is how then she was able to innovate her own research. No sei se expliquei tudo. Yeah. Acho que sim, o essencial foi. Sim. Okay. All Thank right. you, Gwen. Yeah, thank you. Thank you guys so much for your patience and for your understanding with all of our different interpreters and tech issues. Tem pergunta no chat, não se vai responder mais, né? O tempo já terminou. Já terminou, mas podemos ir pro after party, se quiser, se der tempo. Mas, Ok. okay. So thank you once again to Professor Florita, to Prof. Makoni, to our interpreters, Ali Milson, Miguel, and Sabrina. I'm gonna stop the recording here